Hoje vamos ver o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrar o pai e a mãe é muito mais que um mandamento. Na verdade, é um dever, pois a falta de respeito para com os pais não é somente uma falta de caridade. Na verdade, é uma ingratidão pelo bem que eles nos fizeram. Mas não basta só respeitá-los. Temos também de auxiliá-los nas suas necessidades, ampará-los na velhice, cercá-los de cuidados como fizeram por nós na nossa infância. E este dever se estende com mais força às pessoas que assumem o lugar dos pais, na falta destes. E sobre isto, há uma carta endereçada aos filhos, de autoria de Levi dos Santos Barreto, que diz o seguinte: Amado filho, amada filha, o dia em que este velho não for mais o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu me esquecer de como amarrar os meus sapatos ou dobrar uma roupa, tenha paciência comigo e se lembre das horas que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas. Se quando conversa comigo eu repito e repito as mesmas palavras que sabes como termina, não me interrompas e me escute. Quando você era criança, para que dormisse, tive que contar-lhe milhares de vezes a mesma história, até que fechasse os olhinhos. Quando me veres inútil e ignorante na frente de todos os aparelhos tecnológicos, não sabendo mexer direito no computador ou no celular, te suplico que me dê todo o tempo que seja necessário para não me machucar com um sorriso sarcástico. Lembra-te que fui eu quem te ensinou tantas coisas. A comer, a se vestir e a enfrentar a vida tão bem como faz. São produto do meu esforço e perseverança. Se, em algum momento enquanto conversamos, eu chegue a me esquecer do que estávamos falando, te peço que me dê todo o tempo que seja necessário até que me lembre. E se não conseguir lembrar, não fique impaciente. Talvez não era importante o que estava falando e a única coisa que eu queria era estar contigo neste momento. Quando minhas pernas falharem, por estarem cansadas para andar, dá-me tua mão para me apoiar, como eu o fiz quando você começou a caminhar com suas fracas perninhas. É duro admitir que não tenho mais o vigor para correr ao teu lado ou para te segurar nos meus braços como antes. Sempre quis o melhor para você e preparei os caminhos que deve percorrer. Dá-me seu coração, compreenda-me e me apoie, como eu o fiz quando você começou a viver. Isto me dará força e coragem para continuar. Da mesma maneira que te acompanhei no começo da tua jornada, te peço que me acompanhe para terminar a minha. Dê-me amor e paciência, que te devolverei gratidão e sorrisos, com o imenso amor que tenho por você. Atenciosamente, teu pai ou tua mãe. Infeliz, portanto, aquele que esquece de sua dívida para com os que o sustentaram na sua infância. Os que, com a vida material, deram-lhe também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa em outra existência em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: as decepções causadas pela ingratidão
também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? E os espíritos respondem: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis como ele mesmo foi. Pensai em todos que fizeram mais o bem do que vós, que valeram mais do que vós, e que foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus foi zombado e desprezado quando na terra, tratado de velhaco e de impostor, e não vos espanteis que o mesmo possa acontecer convosco. Que o bem que fizeste seja vossa recompensa neste mundo, e não vos preocupeis com o que dizem os outros. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem, e será levada em conta. Os ingratos serão tanto mais punidos quanto maior tiver sido a sua ingratidão. E continuando na questão seguinte, a de número 938. As decepções causadas pela ingratidão não predispõem a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? A resposta dos espíritos: isto seria um erro, porque o homem de coração, como dizeis, está sempre feliz com o bem que faz. Ele sabe que se pelo bem que faz não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E ao ingrato restará a vergonha e o remorso. Por outro lado, também é verdade que certos pais descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não falar mal dos outros, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os inimigos, maior ainda é esta obrigação em relação aos pais. Os filhos, por isto mesmo, devem tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável a um estranho mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, no segundo pode tornar-se um crime, porque neste a falta de caridade se junta à ingratidão. Outro ponto importante no Evangelho de hoje é que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Os espíritos que reencarnam na mesma família podem ser amigos que se querem bem, um auxiliando o outro, como podem ser grandes inimigos que retornam para reparar faltas cometidas. Sendo que os verdadeiros laços da família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E sobre isso, os espíritos trazem mais explicações na questão 386 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corpórea e se reconhecer? A resposta dos espíritos: reconhecer-se, não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas fundadas na afeição sincera não têm outra causa.
dois seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. As lembranças de vidas passadas trariam inconvenientes maiores do que podeis imaginar. Após a morte, se reconhecerão e lembrarão o tempo que passaram juntos. E continuando, na questão seguinte, a de número 387. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente tenham se conhecido em encarnações passadas. E na questão 388, os encontros que se atribuem ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? A resposta dos espíritos: há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige esta ciência. Ou seja, não é o acaso que nos uniu a uma determinada família. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços consanguíneos. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas encarnações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam-se com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isto que Jesus quis fazer compreender quando disse aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a família por laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diante disso, vemos que o amor inicia na família, mas não deve se limitar a ela, mas sim se expandir para toda a humanidade. Por fim, temos de entender que nossos pais são espíritos que provavelmente estão conosco há várias encarnações. Amigos que aceitaram nos receber como filhos para nos auxiliar em nossa evolução espiritual. Espíritos que se dispuseram a nos oferecer um corpo, a nos proteger, a nos amar. Exceções existem, é verdade. Espíritos não tão amigos que se reencontram no lar doméstico para reparar erros cometidos no passado. Mesmo assim, eles nos moldaram um corpo, permitindo a nossa reentrada neste planeta. E lhes devemos gratidão. Assim, vivamos com os nossos pais o melhor possível. Afinal, eles não estarão sempre conosco. É possível que assim que tiverem finalizada a sua missão neste mundo, eles se transfiram para a espiritualidade. Portanto, aproveitemos o melhor da sua companhia, a sua sabedoria, os seus carinhos, para que quando não estiverem mais conosco, tenhamos doces lembranças para alimentar a nossa saudade. Assim seja.